Olá, irmãos, a paz do Senhor, meus amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, nós vamos falar sobre a questão do Mauro Coupe Souza, né? Mauro Coupe Souza. Mauro Coupe Souza, ele quer ser reconhecido como um grande profeta das visões, das profecias. Então ele quer a todo tempo, a pulso, de qualquer maneira, ele quer, de qualquer maneira, ser um profeta conhecido pelas pessoas. Mas ele é conhecido como um falso profeta, o maior mentiroso da sã doutrina, né? Então, eu quero que você preste atenção nessa capa do vídeo que ele botou. Veja a capa do vídeo que ele botou. Pronto, ok? Vocês já viram a capa do vídeo que ele botou. Então, veja agora o título do vídeo que ele botou. Pronto, ok? Então, vocês já viram o título, O Dom de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Irmão, pelo amor de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Que bagaçada, que bagaçada é essa, meus amados irmãos? Que loucura é essa deste homem? Então, o dom de Deus, que Deus dá a visão, o dom de Deus é revelar os boxes, né? Revelar o boxe, né? De luta livres, né? O dom de Deus é revelar as brigas do mundo aí fora, as coisas do mundo aí fora, briga de luta livres, boxe. Irmão, pelo amor de Deus. Então, o Mauro Coupe Souza, ele diz que eu sou tiririca. Ele diz que eu sou tiririca, mas na verdade ele é que está sendo tiririca. Ele diz que eu sou o palhaço, mas na verdade ele é que está sendo, né? Ele é que está sendo, com essa meninice de criança dele, de estar botando Deus em coisas do mundo, em briga de violência no mundo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, que coisa terrível e triste deste falso profeta Mauro Coupe Souza. Então ele não tem como provar nada, ele nunca prova nada das suas profecias, porque ele é um mentiroso. Então vamos aqui, irmão, para a grande verdade. O canal do Mauro Coupe Souza, ele foi derrubado, né, no bom sentido, não é que foi apagado, não, foi derrubado pelos ateus. Foi derrubado pelos ateus. Os ateus se juntaram e deu uma derrubadinha no canal do Mauro Coupe Souza. Ele pegou uma puniçãozinha, porque o Mauro Coupe Souza, ele desrespeitou, né, a ateia Suralha. Ele chamou de irmão, ele esculhambou, desmoralizou, denegriu a imagem da ateia Suralha. E os ateus se juntaram, né? E como o canal do Mauro Coupe Souza está derrubado, antigamente ele tinha muitas visualizações, né? Estava todo empolgado, tendo muitas visualizações. E aonde ele falou para mim, Roberto, o YouTube não é casa da mãe Joana, né? O YouTube não é casa da mãe Joana, né? E eu falei para ele tempos atrás para o Mauro Coupe Souza, né, que o YouTube não é casa, né, da mãe Joana. Ele falar o que ele quer, esculhambar a pessoa, falar o que ele quer com as pessoas e com os ateus. E ele pegou aí essa punição, né? Aquela profecia que eu falei sobre o Mauro Coupe Souza, ela se cumpriu no canal do Mauro Coupe Souza, né? Uma puniçãozinha, uma punição através dos próprios inimigos, né? Porque lá no Velho Testamento, Deus, quando ele queria punir a sua casa rebelde, os mentirosos, os falsos profetas, que usavam o nome de Deus, ele usava os próprios inimigos. Deus usava os próprios inimigos para afrontar, ok? Então, os próprios ateus derrubou o canal do Mauro Coupe Souza. Então, irmão, o Mauro Coupe Souza, ele quer falar das coisas do mundo, A Bíblia diz que eles falam do mundo e o mundo segue. Então ele quer
recuperar seu canal de visualizações falando das coisas do mundo. É de presidentes, é de política, é botando coisas do mundo no canal dele. Botando coisas do mundo no canal dele. Ele está falando mais de coisas do mundo, botando coisas do mundo para poder ganhar inscrito, para poder ter visualizações. Tá certo? Perdendo tempo com coisas do mundo. Porque ele quer conseguir suas visualizações de novo. Só que não está dando certo. Como as pessoas já conhecem que ele é um falso profeta, um homem sem caráter, que não tem nenhum respeito com as mulheres. Não tem respeito com as mulheres. Tá certo? Como você viu ele falar aquilo com a Thea Soraya. Então eu quero dizer para o Mauro Coupe Souza, se você provar na Bíblia, se você me provar na Bíblia, o apóstolo Paulo revelando que o falso profeta vai dar uma rasteira no fariseu. Mauro Coupe Souza, eu quero que você me revele, né? Os apóstolos revelando esse dom da revelação, que Pilatos vai dar um murro no pescoço de César. Né? Que Pilatos vai dar um murro na cabeça de César. Eu quero que você me revele dentro da Bíblia se Deus ele deu esse dom para estar revelando essas coisas de violência, de dar... Não, pelo amor de Deus. Eu nunca vi um homem criança como Mauro Coupe Souza. Ele é um apóstata da fé. Ele não voltou ao primeiro amor coisa nenhuma. Pelas obras nós conhecemos, pelas suas atitudes de mentir e no seu falar nós conhecemos as suas obras, que é de engano, de falsas visões da sua cabeça. Então ele quer ser profeta a pulso, ser reconhecido como profeta a pulso. E ele só fala de visão. É o tempo todo falando de visão, de dons. Ele quer ser reconhecido a pulso. Só que ele está sendo reconhecido como falso profeta. Portanto, falar de sonho e de visão. Porque, como eu já publiquei para vocês, tem os temas todinhos sobre conhecer os falsos profetas. Então, os falsos profetas do Velho Testamento, que já está no meu vídeo mostrando capítulo e versículo, ok? Eles falavam muito de visão, de sonhos e visão. Eles se chegavam para o povo só falando de sonho. Eu tive um sonho, assim diz o Senhor. Então, esses eram falsos profetas que só falavam de visão para o povo, toda hora falando de sonho para o povo. E esses eram os falsos profetas. Deus, irmão, nunca falava direto, revelando sonhos e visão para os profetas, nunca. Deus nunca falava direto, não. Até o nosso irmão, profeta Samuel, Deus não falava direto, dando visões direto para Samuel. Lá está bem claro. Era dificilmente Deus estar entregando revelação direto para os seus profetas. Aqui está o segredo de vocês, ok? Então, quando você vê alguém falando de visão direta toda hora, Deus me falou, Deus me revelou, Deus me disse, sei o que, pode estranhar e ter essa pessoa como falso profeta, como falso irmão, que só fala de visão, que só fala de sonho. Então já tem muitas pessoas só vivendo de sonho. Essas pessoas que ficam falando do Flávio Amaral, né? Essas mulheres que ficam só falando do Flávio Amaral. Aí elas acabam sonhando com o Flávio Amaral. Aí diz que Deus me deu uma visão sobre o Flávio Amaral, Então, essas pessoas, elas vivem tão na mente, né, com essa intriga e brigas, né, de Flávio Amaral. Elas acabam sonhando de tanto estar pensando naquele assunto que Flávio Amaral falou dela, e ela vai acabar sonhando e achando que é visão de Deus.
Irmão, pelo amor de Deus. Então temos que se acordar para essas pessoas que sonha com a pessoa e diz que Deus revelou, eu tive uma visão. Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Pelo amor de Deus. Então vamos se acordar. Como eu já disse a vocês, eu creio em revelação de Deus, em sonhos de Deus, ok? Então, existe revelação no sentido, né? Deus lhe revela aqui, e existe revelação, arrebatamento de espírito, né? Arrebatamento de espírito, né? Seu espírito é puxado por Deus. Isso eu vou mostrar depois no Velho Testamento. Então Deus dá uma revelação a você quando está orando, Deus dá uma revelação, né? Ali no sentido, você está no sentido e tem uma revelação no sentido, como teve o nosso irmão apóstolo Pedro. Ali foi uma revelação em sentido. Então existe a revelação em espírito, aonde Deus puxa o seu espírito para mostrar as coisas que tem no céu. Agora, para o inferno, Deus não levou ninguém do Velho Testamento e nem do Novo Testamento. Deus não levou ninguém dos seus apóstolos, discípulos, profetas para o inferno, não. O que você tem sempre Deus levar a pessoa para cima e revelar as coisas, ok? Então Mauro Corpo Souza, ele é do mundo espiritual, do inferno. Por quê? Porque ele só vive falando coisas do inferno, falando coisas só do inferno. Que viu não sei quem lá no inferno, né? Que viu não sei quem lá no inferno, que viu não sei o que, o diabo cortando a cabeça, a perna, não sei o que, pelo amor de Deus, amado. Isso não edifica ninguém. Isso não edifica ninguém. Então, a visão de Mauro Corpo Souza do mundo espiritual é do inferno, que ele só vive indo para o inferno e falando do inferno. Então, Jesus, ele falou do inferno, coisas ocultas do inferno, num modo de palavra. Então, o que Jesus mais pregou foi a palavra de Deus. Não foi falando. Eu quero falar para esses falsos profetas que diz, o que Jesus mais falou foi do inferno. O que Jesus mais falou foi do inferno. Peraí, meu amado irmão. Você viu Jesus falando para as pessoas que viu não sei quem lá, o cantor no inferno? Que viu não sei quem, né? Tipo assim, viu não sei quem lá no inferno? O diabo estava cortando a perna. Jesus estava pregando isso para as pessoas, esse terror. Que não sei quem estava cortando a perna lá, o diabo cortando a perna não sei de quem. Aí eu vi um caldeirão lá de fogo e as pessoas dentro. Eu vi um quarto, apartamento, escritório. Pelo amor de Deus, amado. Jesus andou pregando isso sobre o inferno, de pessoas cortando perna não sei de o diabo cortando perna não sei. Pelo amor de Deus, amado. Pelo amor de Deus. Veja o que eles fazem para destruir o Evangelho do Senhor. Então temos que ser imitador de Jesus Cristo, imitador de Jesus Cristo, dos apóstolos e dos profetas, tá certo? Então imite Jesus, e não esse da sã doutrina, discípulo de Davi Miranda, como Mauro Corpo Souza, o Francisco França, que é da mesma laia dos espíritos do erro, do anticristo. Esses aí da sã doutrina, que só fala do inferno, que está vendo o diabo, só fala do inferno, pelo amor de Deus, amado. Pelo amor, nem os discípulos e os apóstolos do Senhor, né? Os discípulos, os 12 discípulos, eles eram apóstolos, os 12 discípulos. E depois surgiram os outros apóstolos. Ok? Então eles não iam para o inferno. Eu quero que Mauro Corpo Souza mostre os apóstolos indo para o inferno, falando do inferno, de cortar a cabeça, não sei, pelo amor de Deus, amado. Pelo amor de Deus. É só doutrina terrível, assustadora. Essa doutrina do Mauro Corpo Souza, do Moisés do Ceará, que só fala do diabo, do inferno, o diabo me visitou, o diabo queria me matar, só fala do diabo, o Moisés do Ceará, só fala das coisas do inferno, pelo amor de Deus, é querendo botar medo nas pessoas. Então isso é um evangelho de botar medo nas pessoas.
só falando do diabo, do inferno, é só julgando, falando só de julgo, pregando só julgo para as pessoas, só julgamento. Então as únicas pessoas que só pregava de julgo, só julgava as pessoas, para poder meter medo, prender as pessoas nos seus templos, prender as pessoas também nos seus locais. Então, os fariseus, eles só falavam de julgo. Isso não pode. É isso, não sei o que, não pode. Botando regra. A única pessoa que pregava só de julgo, não toque, não pegue, isso não prega assim, eram os fariseus, as seitas, as religiões, as seitas dos fariseus. Bem assim, a igreja Deus é Amor, da sã doutrina do Davi Miranda, é a mesma coisa. São doutrinas de fariseus, das seitas, ok? Então Jesus, ele pregava a palavra de Deus, Jesus pregava a salvação, Jesus falou do inferno em forma de palavra, para que as pessoas não ficassem tão assustadas, né? Então Jesus falou do inferno real, na forma de palavra, tá bom? Então Mauro Coupe Souza quer ser conhecido a pulso. Então Mauro Coupe Souza, Deus não bote Deus nas coisas do mundo. Você está botando Deus na violência, que Deus está ali naquela violência, dizendo que Deus lhe revelou, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, isso é triste, é muito triste, misericórdia. Então, Mauro Coupe Souza, Deus não perde tempo com essas coisas do mundo, não. A Bíblia diz que Deus não faz parte dessas coisas do mundo, ok? Deus não faz parte dessas coisas do mundo, não. Deus não está nessas coisas do mundo, na violência de boxe, aí. Deus não está aí, não. Os profetas de Deus verdadeiros, os profetas, Deus revelava coisas espirituais, das coisas que estavam acontecendo na terra, o seu povo está na rebeldia, se prostituindo. Deus sempre revelou as coisas espirituais do seu povo que estava sendo rebelde. E esse Mauro Coupe Souza revelando é coisa do mundo, a briga do mundo, pelo amor de Deus, amado. Então Mauro Coupe Souza, ele está botando as coisas do mundo para atrair pessoas e botando Deus no meio, nessas brigas de boxe, de violência, pelo amor de Deus, amado. Aonde está a cabeça desse homem? Então você pode observar, amados irmãos, que nas pregações de Mauro Coupe Souza, em tudo que ele fala, você não vê algo sério em seu rosto, algo sério que ele está levando a sério. Não, ele fala de um jeito que parece uma história. Até uma criança dá para dormir quando ouve o Mauro Coupe Souza pregar e falar das suas falsas profecias e visão. Até ele bota uma criança para dormir, que parece que ele está contando uma história. Então você não vê algo sério na parte dele. Quando ele prega, quando ele fala, você não vê algo sério. O tom, né, da palavra de autoridade, algo sério, não. Você não vê algo sério. Ele ali é como se estivesse contando uma história. Mas os discípulos de Jesus e os apóstolos, eles falavam com autoridade, sério, que o povo olhava e ficava tudo abismado e se convertia a Jesus. Jesus falava de tal modo, tão sério, que o povo prestava bastante atenção no modo de Jesus falar tão sério. Mas o que você vê em Mauro Coupe Souza é ele contando historinha. Você não vê nada de sério no seu rosto. Ele leva tudo na brincadeira, ele está brincando com a palavra de Deus, tá? Ele está brincando com a palavra de Deus, porque é um homem que não tem respeito, caráter com as pessoas. Como você pode ver lá no canal dele, ele me chama de alma ceposa, sempre me maltratando, né? E o Francisco França diz que este homem é de Deus. Então, Francisco França é da mesma laia
do Mauro Coupe Souza, desse falso profeta, ok? Então Francisco França, ele levanta uma calúnia, como o Mauro Coupe Souza também. O Francisco França é a mesma cópia do Mauro Coupe Souza. Então Francisco França diz que eu defamo os irmãos. Como eu já provei para vocês aí o comentário do Francisco França. Então ele diz que eu defamo os irmãos. Agora eu quero que ele prove. Né? Eu quero que o Francisco França, ele prove um vídeo, eu defamando os irmãos. É só isso que eu quero. É só isso que eu quero. Que o Francisco França prove um vídeo. Pode pegar qualquer vídeo do meu canal, Francisco França, e prove para as pessoas que eu defamo os irmãos. Tá bom? Pegue e prove aí. Agora você ficar falando, comentando por trás, falando mal de mim por trás, no canal do falso profeta Raimundo ou Mauro Coupe Souza, pelo amor de Deus, né? Então o que está oculto será revelado. Então não adianta ninguém estar por trás, debochando de mim, falando mal de mim, porque o que está oculto será visto à vista de todos, tá certo? Então não dê uma de santinho nos seus canais, porque por trás vocês gostam de debochar das pessoas, fazendo comentário, falando, caluniando as pessoas. Então o que está oculto será visto, né, à vista de todos, como a Bíblia manda, ok? Então o Mauro Coupe Souza, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? As suas doutrinas que você prega, que você é só mais heresia do que verdade. É mais heresia do que verdade, né? Apesar que alguns falsos profetas, ele fala muitas verdades, né? Fala mais verdade do que mentira. Mas só que existe sempre uma mentira no meio de tantas verdades. E aquela mentira vai acabar afastando os escolhidos do verdadeiro evangelho. Depois nós vamos entrar nesse assunto aqui. Então nunca, irmão, se engane com esses pregadores da teologia, que fala tão bem de temas, fala muitas verdades, mas só que há sempre uma mentira para eles levar o povo para a morte. Okay? Então nós vamos estudar sobre isso depois, tá bom? Então, Mauro Coupe Souza, você nunca pode provar nada que a sua profecia se cumpriu. Por quê? Porque você é uma pessoa sem caráter, né? Que não tem respeito às pessoas. Você sempre demonstra uma pessoa muito, né? Que guarda ódio, que guarda raiva das pessoas, tá bom? Então você ficar no seu canal disfarçando que serve a Deus, que prega a verdadeira doutrina, pelo amor de Deus, você pode enganar os seus inscritos, que tem os espíritos do erro que seguem você, mas os de fora você nunca vai enganar, você nunca vai enganar. Porque eles veem a partir das suas obras o quanto você é um mau caráter, né? Xingou, falou loucura para até a Soraya, desrespeitou até a Soraya. E você, Mauro Coupe Souza, não tem nenhum respeito quando vai repreender um ateu. Você não tem respeito. Você sempre quer insultar com palavras pejorativas os ateus. E você perde sempre a batalha. O envergonhado sempre vai ser você, que insulta as pessoas com suas palavras pejorativas. Então, irmão, nós temos que repreender os ateus, os irmãos, com respeito. Não use palavras pejorativas. Não use palavras pejorativas, porque isso são coisas de ímpios. São coisas de mulheres ímpias que gostam de criar o mal. E essas pessoas que levantam calúnia tão forte contra mim e contra outros aí, são apenas ímpios. São pessoas que viraram ímpios, voltaram aos seus próprios vomitos. Então as calúnias são pesadas. Então isso são coisas de ímpio, de pessoas ímpias. E ponto final. Porque os ímpios, eles gostam de criar a maldade, caluniar a pessoa, levantar falso testemunho,
Então esses são os ímpios que levantam mal. Então existe vários tipos de ímpios, né? Existe variedade de ímpios, ok? Existe variedade de ímpios, tá bom? Então quem são os ímpios? Quem são os ímpios? Bom, Deus ele escolheu um povo chamado Israel. Israel. Então aquele povo de Israel, que eram pequenos, eram os menores grupos de que os outros, um povo pequeno. Então Deus escolheu esse grupo aqui, e esse grupo era seu povo. Enquanto os de fora eram ímpios, os de fora, todos os de fora eram os ímpios gentios, ok? Para começar aqui para vocês. Os de fora, todos aqueles lá de fora, eram todos ímpios gentios. Então está aí para você. Então existem vários tipos de ímpios. Ímpios que realmente causam maldade tão terrível, tão cruel. E existem aqueles ímpios, né? Que cometem seus pecadozinhos pequenos, mas para Deus não tem pecado pequeno e nem grande. Deus diz, quem é de Deus não anda pecando. E esses que andam pecando é porque não ouve a voz do Espírito Santo. Sempre ouve a voz do erro, do espírito do erro. Aí vive cometendo seus pecadozinhos e ainda quer dar desculpa, usando a Bíblia como modo legítimo. Então a nossa lei e o mandamento é este: quem é de Deus não vive pecando. E ponto final. Tá bom, mano? Quem ouve a voz do Espírito Santo, ele vai lhe levar numa santidade tremenda, que eu vou mostrar para você, e você não vai viver pecando, ok? Se obedecer à voz de Deus, o Espírito Santo, tá? Jesus Cristo, ele é o Espírito Santo, o Verbo que se tornou carne. Então Jesus é o Espírito Santo, ok? Então o Espírito Santo, que é Jesus, ele é também Deus. Mas, irmão Roberto, e a outra pessoa? Não existe a outra pessoa. Não perca o vídeo que eu vou fazer sobre questão não existe três Deus. Então, irmão, eu vou provar dentro da Bíblia que eu fui em busca de toda a verdade. Essa coisa de dizer que existe três Deus. Eu fui em busca da verdade. Comecei de Gênesis até o Apocalipse e peguei todos os enigmas, todo quebra-cabeça. Então eu vou mostrar o texto para vocês, né? Eu vou mostrar o texto para vocês, tá bom? Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. E o canal do Mauro Coupe Souza, ele foi punido, né? E hoje o canal dele está... Então, ele quer recuperar seu canal botando aí coisas do mundo, falando de coisas da vida dos outros, é de política, é de não sei de quê, só coisas do mundo lá no sorte, né? Lá no sorte que ele bota lá. Ele está botando coisas do mundo para recuperar mais visualizações e... Só que não está dando certo, né? Não está dando certo. Mas mesmo que dê certo, não importa. O que importa é nós sempre repreender esses que pregam outros evangelhos. É nós repreender o que prega outros evangelhos e exortar, corrigir o erro e exortar essas pessoas com respeito, tá bom? Amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.